Olá então para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão especial das duas rádios do Concelho de Viana do Castelo, a Rádio Geice e a Rádio Alto Minho. Juntam-se uma vez mais para, desta vez, fazer uma entrevista ao Ministro Tiago Brandão Rodrigues. Tiago Brandão Rodrigues foi nascer à maternidade de Braga em 1977, tendo crescido em Paredes de Coura. Em 2000, concluiu a licenciatura em Bioquímica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, tendo-se dedicado nos anos seguintes à investigação científica em diversas instituições internacionais, trabalho que conduziu ao seu doutoramento em Bioquímica e especialidade de Biofísica Molecular pela Universidade de Coimbra. Sendo membro de várias sociedades científicas internacionais, publicou dezenas de artigos em livros da especialidade e em importantes revistas científicas internacionais. Fez parte da chefia de missão da comitiva portuguesa aos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, enquanto adido olímpico. Foi eleito deputado à Assembleia da República nas 13ª e 14ª legislaturas pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. É Ministro da Educação, com a tutela da Juventude e do Desporto, do 21º Governo Constitucional, sendo o mais antigo em funções na União Europeia. Sr. Ministro, muito obrigado pela disponibilidade em ter aceito o nosso convite e desde já de forma calorosa o agradeço, uma vez que não é fácil um Ministro estar presente numa entrevista numa rádio local, neste caso, nesta parceria das duas rádios locais de Viana do Castelo, da Geice e da Alto Minho. Começava por lhe agradecer por isso, por ter manifestado desde a primeira hora interesse em estar presente aqui connosco em estúdio. E, para começarmos esta entrevista, gostava, obviamente, de lhe perguntar, genericamente, de uma forma global, que balanço é que faz deste tempo que tem passado como governante? Bom, antes de mais, agradecer a Alto Minho, à Geice, pela oportunidade que me dão de poder conversar com os altominhotos, de poder esclarecer, de podermos falar, obviamente, e aqui já dissemos, do meu passado como cientista, mas, acima de tudo, destes 6 anos em que eu tenho tido a fortuna de ter tantas vezes carinhosamente sido apelidado aqui nas ruas de Viana, nos 10 concelhos do Alto Minho, como o Ministro do Alto Minho. É verdade que sou Ministro em Lisboa, Ministro da República de todo o país, tendo tido a fortuna também de representar Portugal em, por exemplo, muitos eventos da União Europeia, da CPLP, e podendo sempre pôr aqui o nosso distrito, a nossa região, como uma das minhas bandeiras. E em abono da verdade, os balanços não dizem tudo. É importante fazê-los, mas muitas vezes são, e sabemos bem, pouco objetivos, muito abstratos, mas o que me diz muito são os princípios e os resultados obtidos. E sabemos bem, sabemos todos os que trabalhamos, todos os que temos sonhos, sabemos que há sempre mais a fazer do que muito que já se fez, e governar também é entender isso, tomar um conjunto de opções e poder fazer. Eu tenho verdadeiramente orgulho num conjunto de feitos que conseguimos na governação destes 6 anos, e muitos deles que conseguimos especificamente nesta região. Obviamente, quando olho para os resultados, por exemplo, do abandono escolar precoce, nós, que temos mais ou menos a mesma idade, entendemos bem aquilo que era a escola dos anos 70, 80 e início dos 90 aqui na nossa região. Eu, que ainda sou de uma altura em que a escolaridade obrigatória era só de 6 anos, vi como quase 1/3 da minha turma, quando passamos do 6º para o 7º ano, abandonou. Muitas vezes com um chavão de que não serve para a escola, de que verdadeiramente tenho aqui trabalhar, e como víamos crianças com 12, 13 anos, tantas vezes irem trabalhar para o pequeno comércio, para a indústria, muitas vezes muito frágil, ou para a agricultura de subsistência, e depois acabamos por perpetuar, muitas vezes, todos os mecanismos de pobreza dos seus pais, dos seus avós, e felizmente neste momento temos uma escolaridade obrigatória de 12 anos, e o Alto Minho, na região norte, é a região com o melhor índice de abandono escolar, com o abandono escolar mais baixo. E isso acontece graças ao enorme trabalho dos diretores, dos professores, dos educadores, das comunidades educativas, com a intervenção dos pais, das autarquias do Alto Minho, mas acontece também pelo trabalho que fizemos nestes últimos anos. E, por exemplo, o facto de termos conseguido investir 32 milhões de euros em renovar o parque escolar dos 10 concelhos, e, obviamente, posso ir aqui relativamente perto do vosso estúdio, à Frei, e todos sabem como estava a Frei e como está neste momento, e aqui no distrito podemos
ir, por exemplo, a Barroselas ou ao Monte da Ola, onde também tivemos renovação. Em Caminha, vemos que uma escola de Caminha está renovada, com um esforço enorme também nesta parceria com a Câmara Municipal, mas também a Escola de Âncora do Vale do Âncora. Mas depois de Cerveira está em obras, Valença, e temos um conjunto de paredes de coura. Em Ponte Lima, todos se recordam como estava a escola secundária de Ponte Lima, com uma intervenção da Parque Escolar, que em 2011 tinha sido suspensa, em que os alunos, e muitos dos alunos, infelizmente, estavam a ter quase praticamente toda a sua escolaridade obrigatória em contentores, e em 2015 pudemos reativar a obra, uma obra de 13 milhões de euros, e agora temos uma escola fantástica que eu tive a oportunidade de recuperar. E obviamente que é este trabalho, mas é também aquilo que nós temos feito como país. Em 2001 nós tínhamos um abandono escolar precoce de 45%, quando a Europa tinha uma média de 17%. E em 2021, conseguimos no terceiro trimestre, são os últimos dados que temos, de 5,2%, quando a Europa tem uma média de 11%, e a Espanha, com quem nós tantas vezes nos queremos comparar, e celebrou ter conseguido os 16%. E obviamente que eu estou a falar aqui em percentagens de abandono escolar, mas nós não nos podemos esquecer, quando estamos a falar de 1% menos de abandono escolar, estamos a falar de milhares e milhares de jovens que, em vez de abandonarem e muitas vezes irem para vidas de insucesso e para vidas tão complicadas, o certo é que eles estão no sistema com sonhos a cumprirem-se, a poderem acabar o ensino secundário, muitas vezes através do ensino profissional ou também do ensino artístico, tão importante aqui também neste nosso território, e para isso também podemos trabalhar. Se bem se recordam, em 2014, 2015, aqui, nesta nossa terra, houve muitos problemas. A Academia de Música, aqui de Viana do Castelo, tinha problemas de financiamento. A Fernandes Fão, em Caminha, em Ponte Lima, tinha problemas enormes de financiamento. Valença não tinha ensino artístico. Em Valença também não existia o ensino artístico que temos hoje, e nós podemos recuperar e dar estabilidade e previsibilidade. E o ensino profissional? Tivemos uma grande mostra de ensino profissional em 2018, onde veio o Sr. Primeiro-Ministro, que se apresenta a estas eleições, aqui muito perto de nós, e o certo é que podemos ver o que é que as escolas secundárias de Monserrate, Santa Maria Maior, foi em Santa Maria Maior esse encontro, mas vemos o que é a IPRAMI, é para a Lima, é a TAP, escolas profissionais tão importantes deste território. A Escola Profissional Agrícola e Desenvolvimento Rural de Ponte Lima tem dado. E isso é dar mais oportunidades aos nossos jovens. Sabemos bem que muitos dos jovens querem ter uma dupla certificação profissional e também académica. Podem fazê-lo. E muitos deles têm acabado o ensino profissional e têm ido para o nosso IPVC ou para outras universidades ou para outros institutos politécnicos. E esta é uma mudança verdadeiramente importante. Como é que nós podemos dar melhores qualificações aos altominhotos para que eles possam cumprir os seus sonhos e possam fazer aquilo que queremos? E eu acredito com veemência que tê-lo feito de forma tão intensa no país, mas verdadeiramente ter apostado tanto no Alto Minho, e é muito curioso como tantas vezes na dialética parlamentar, onde muitas vezes o vilipêndio e o insulto não cabe, mas muitas vezes o ataque político, um dos mais fortes ataques que me tem feito é eu ter feito demasiado pela minha terra. Nós não tivemos na história nenhum ministro da Educação do Alto Minho, praticamente não tivemos nenhum ministro do Alto Minho na história, nem da democracia, nem da ditadura, nem da Primeira República, e é muito importante que alguém que conhece tão bem este território, como eu me honro de conhecer, possa fazer pela nossa terra, sempre em conjugação com as autarquias, com as escolas, e é isso que temos feito. E este conjunto de requalificações de escolas, requalificámos mais de 20 escolas e demos outras condições e trouxemos para aqui um conjunto de eventos. Vocês recordam-se, o primeiro campeonato nacional do desporto escolar de modalidades náuticas aconteceu em Viana e em Caminha. Muitas e muitas aqui em Viana vão acontecer em maio os campeonatos nacionais de desporto escolar juvenis. Em Valença vamos ter o corta-mato nacional. Poder trazer para aqui também eventos no âmbito do desporto, da educação, e que verdadeiramente o nosso distrito, os nossos 10 concelhos, que tantas vezes, sabemos-lo bem, muitas vezes vou na rua e as pessoas dizem: Sr. Ministro, estamos tão longe de Lisboa, estamos tão longe de Bruxelas. Tradicionalmente fomos da periferia da Europa. Dar novas centralidades, como vemos que em Viana acontece, como vemos que em Caminha acontece, em Coura, em Ponte Lima, fazer com que os nossos concelhos possam verdadeiramente ser o centro, não só de Portugal, mas também o centro da Europa.
Com certeza que foi muito trabalho já realizado ao longo destes anos que se tem mantido como Ministro, mas eu gostava que focasse aqui um ou outro aspecto, aqueles que elege o Sr. Ministro como mais sensíveis e aqueles que exigiram mais atenção da sua liderança como Ministro da Educação. Bom, eu penso que tenha havido um conjunto de mudanças. Sabemos, e há sempre uma grande discussão se a escola é muito facilitista, se não é muito facilitista, se nós devemos chumbar e reter os alunos porque isso os vai fazer aprender melhor. Nós sabemos que a retenção e os chumos, e dizem-nos, não sou eu que o digo como Ministro, dizem-nos muitos dos professores, dizem-nos muitos dos académicos que nas universidades, nos institutos politécnicos estudam estas questões. Os chumos nunca foram prescritores, nunca foram remédio de nada de bom. A maior parte dos alunos que chumba acaba por chumbar outra vez. Por isso, o nosso grande objetivo no Ministério da Educação, que trabalhamos com as famílias, com as confederações de pais, com as autarquias, todos entenderam bem, foi a criação de um Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Quando nós vamos aqui ao Hospital de Santa Luzia, ou ao Centro de Saúde dos nossos centros de saúde, quando vamos a um médico privado, é natural que nós tenhamos a expectativa de sair de lá curados, bem operados e tratados. Não cabe na cabeça de ninguém que os nossos filhos cheguem à escola e não aprender seja o natural. O natural é que nas suas diferenças, e nas suas diferenças de partida, porque sabemos que as crianças não são todas iguais, primeiro, ter a ambição de ter todas as crianças na escola, independentemente da sua condição. E essa também é uma grande diferença da escola do nosso tempo. Todos nos recordamos a quantidade de colegas que tínhamos com deficiências. Praticamente nenhum. A escola era altamente segregadora. Todos aqueles que eram ligeiramente diferentes estavam fora da escola. E esse é o primeiro grande objetivo, que todos possam estar na escola e dar o seu máximo. E depois, agir com naturalidade e promover o sucesso escolar. Quando dizemos que há insucesso escolar, temos também que entender e confiar nas escolas. As escolas nunca, e os professores nunca nos falharam. E os professores sabem verdadeiramente que o insucesso escolar na escola secundária de Telheiras tem um conjunto de fatores que é necessariamente diferente do que leva ao insucesso escolar na escola secundária de Melgaço, na escola de Coura, ou, por exemplo, num dos agrupamentos aqui do Concelho de Viana do Castelo. E mais do que, porque pode estar relacionado com as migrações e de não terem o português como língua materna, o facto de pertencerem a minorias, o facto de haver uma situação de vulnerabilidade social ou económica da família, o facto de um determinado aluno ter uma dislexia ou uma descalculia, e conhecer, primeiro, cada um dos territórios, quais são os fatores de insucesso potenciais, o entorno, e ser a escola a desenhar cada uma das estratégias para combater esse insucesso escolar. E essa foi uma das grandes conquistas que tivemos ao longo destes anos. E isso aconteceu também porque houve uma mudança de mentalidade estrutural, e eu acho que não só das nossas escolas, mas da forma como o país se vê a si próprio. Quando o país entende que temos que estar mais na escola, que as qualificações são importantes, o que nós estamos a dizer, cada um dos portugueses, é que nos vemos de forma diferente. Quando nós temos as nossas novas gerações a estar mais tempo na escola, é porque entendemos verdadeiramente que isso é importante. Vai ser importante para que a nossa administração pública seja melhor, para que cada um dos nossos jovens da geração seguinte não tenha que ter o mesmo tipo de questões e de dificuldades que a geração anterior tenha, e que possamos verdadeiramente convencer os investidores estrangeiros a trazer as fábricas para aqui, porque nós sabemos mais, e quando vamos a um serviço público temos melhor preparação das pessoas que estão, ou quem está nas nossas escolas, quem está na nossa academia, ter também cada vez melhor preparação. E esse é um grande desafio. E esta também é uma mudança estrutural. Quero-vos confessar algo que foi muito importante para mim em determinado momento, aqui há uns anos. Eu fui numa visita a uma escola profissional à Almada, do outro lado do Rio Tejo, muito perto de Lisboa. Estava numa turma do 10º ano, de uma turma de eletromecânica, e todos aqueles alunos, quase todos os rapazes, eram os primeiros de todas as suas famílias a estar pela primeira vez no ensino secundário. Isto é, tínhamos 25 rapazes e raparigas e nenhum deles tinha, às portas de Lisboa, um tio ou um pai que tivesse estado sequer no ensino secundário. E este é ainda o país que temos. E este é, felizmente, o país que já não temos praticamente no Alto Minho. Isto significa muito. Significa que nós, há 20 anos, tínhamos muitas famílias que nunca tinham chegado ao ensino secundário e agora temos muitas famílias que, felizmente, sonham em chegar ao ensino superior, e temos em muitos dos nossos municípios jovens licenciados com mestrado ou até com doutoramentos. Isso significa muito.
significa atratividade e significa nós podermos ser um país que pode resistir a uma pandemia com mais força, que pode sonhar em ter mais ócio e mais lazer, produzir melhor e, acima de tudo, ter uma sociedade mais coesa, que é isso que nós queremos também. Sr. Ministro, agora vamos a questões mais específicas do Ministério da Educação e começo de duas perguntas que lhe quero fazer. A primeira tem a ver com os recursos humanos, com o corpo docente das escolas e os problemas que mais têm sido aventados têm a ver quer com a falta de professores qualificados e, sobretudo, com o envelhecimento dos professores. Que soluções acha que terão de ser adotadas para obviar esta questão? Temos falado muito sobre essa questão. Basicamente, temos a sobriedade de ter falado desta questão nestes últimos anos e de ter dito que queríamos identificar exatamente qual era o problema e se existia um problema relativamente aos professores. Sabemos bem que durante muitas décadas se disse, e a comunicação social acabou por dar eco a muito do que se disse, que havia professores a mais e que não valia a pena ir para professor porque verdadeiramente não havia nenhum tipo de possibilidade a construir uma carreira. Nós dissemos que era preciso entender verdadeiramente o que tínhamos. E então encomendámos um estudo à Universidade Nova de Lisboa que identificou que nos próximos 10 anos precisamos de 32 mil professores para suprir as necessidades decorrentes daquilo que vai ser a aposentação. Obviamente que este não é um problema que neste momento afeta todo o país e felizmente temos ainda muitos professores altominhotos que não conseguem a oportunidade aqui porque temos professores a mais neste território e muitas vezes têm que ir para as zonas de maior carência, o Algarve e a Grande Lisboa. E sabemos bem porque são de maior carência, porque tem muita gente, porque existem muitas outras oportunidades para muitos dos que estudaram para ser docentes naqueles territórios e porque depois não nos podemos esquecer que quando há problemas relativamente à captação de trabalhadores das mais variadas áreas naqueles territórios, tem a ver muito também, por exemplo, com o preço da habitação, com o que custa viver naquele território. E então fizemos esse estudo e sabemos bem que é preciso ter mais professores e maior atratividade para os professores. E para isso nós apresentamos, porque o tínhamos feito e íamos implementar, mas infelizmente entendeu-se que esta legislatura, que era uma legislatura de estabilidade, era uma legislatura que dava cumprimento depois, se bem se recordam, e voltemos atrás, em 2019 começou esta legislatura. Em março de 2020 começa esta pandemia. Eu tenho colegas de governo que governaram praticamente sempre em pandemia. E o certo é que nós temos dedicado muito do nosso esforço, muitos meios, muitos recursos a lutar contra a pandemia de forma verdadeiramente dura. Agora, é preciso dizer que estão identificados aqueles que são as linhas diretrizes para poder mitigar esta questão da necessidade de professores. Por um lado, a formação inicial. Todos se recordam que no passado os professores tinham um estágio inicial profissionalizante e que depois foi descontinuado logo a seguir à passagem do milénio. É importante dar outra vez a possibilidade, reformulando o modelo de estágio, algo que nós anunciámos numa conferência de imprensa que eu tive a oportunidade de dar no Ministério da Educação e, curiosamente, hoje o líder da oposição vem replicar e dizer que também quer fazer, certamente atento àquilo que nós apresentámos. Mais líder da oposição, e todos podem procurar, basta meter num dos buscadores, por exemplo, no Google, falta de professores, Rui Rio. Rui Rio que disse incessantemente não há falta de professores e o que nós temos que fazer verdadeiramente é fazer com que os professores possam ir fazer outras coisas. Mas o meu antecessor, Nuno Crato, se bem se recordam, gastou muitas dezenas de milhões de euros a dar indemnizações a professores para saírem do sistema. E disse, mais, e todos se recordam, que era importante implodir o Ministério da Educação e afastar muitos dos profissionais daquilo que é o Ministério da Educação. Mas voltando ao que estávamos a falar, nas medidas de curto e médio prazo. Por outro lado, as habilitações para a docência. Temos também que trabalhar para que possa haver profissionalização em serviço. Não é baixar a fasquia, mas é, como nós sabemos, que muitos dos que estudaram, por exemplo, matemática, que não era via ensino, agora possam fazer as pedagógicas e as didáticas e poderem reconverter-se e muitas vezes ficar a trabalhar no município onde cresceram. E por outro lado também uma revisão do regime de recrutamento. Sabemos que o regime de recrutamento é uma das grandes discussões que temos tido, mas eu quero dizer aqui, porque todos se recordarão, eu tive a possibilidade, não uma vez, não duas, nem 3, 4, 5, mas 6 vezes de colocar os professores a tempo
e batendo recordes sucessivos, como bem se recordam. Estes últimos 2 anos podemos colocar os professores na primeira quinzena de agosto, naquilo que é o concurso de professores, e todos se recordam como o meu antecessor teve que ir à Assembleia da República pedir desculpa, porque em novembro ainda não tinha os professores todos colocados naquela baralhação que foi a Bolsa de Contratação de Escolas. Mas ter aqui a possibilidade de criar, por um lado, repensar os quadros de zona pedagógica, que também o governo da Troika transformou em cerca de uma dezena de quadros de zona pedagógica e transformou em 20 e tal, ou melhor, eram 20 e tal e transformou em 7 quadros de zona pedagógica e por outro lado, aumentar a estabilidade, podendo implicar que os professores possam vincular diretamente às escolas ou aos agrupamentos, o que será muito importante também para a sua estabilização. O Sr. Ministro falou há pouco na introdução sobre o abandono escolar. É um tema muito importante para as populações, até porque o enriquecimento de um país passa muito pelo nível educacional. O que lhe quero perguntar agora são 2 questões relacionadas com isto. Por exemplo, em 2019, metade da população tinha só o ensino secundário, enfim, um bocado abaixo da média europeia. Essa é uma das questões. O que é que julga que será preciso fazer para inverter esta tendência? E depois, sobre a obrigatoriedade do pré-escolar, uma vez que o Governo apresentou uma proposta precisamente para tornar o ensino obrigatório no pré-escolar a partir dos 3 anos. Começando por aí, a proposta não é vinculativa e não é a curto prazo. Na Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, fala-se sobre a possibilidade de, a médio e longo prazo, poder ter obrigatoriedade da educação pré-escolar. Aliás, o que acontece noutros países. Dentro desse parâmetro da luta contra a pobreza. Da luta contra a pobreza. Mas generalizada a toda a população. Porquê? Porque nós sabemos bem que, infelizmente, aqueles que não frequentam a educação pré-escolar são os mais vulneráveis. Exatamente. No fundo, e é preciso que as pessoas também entendam outra coisa. Que 1 ano, pelo menos, de frequência de educação pré-escolar de qualidade é um prescritor, isto é um preditor, é aquilo que nos leva a que tenhamos percursos das crianças de sucesso escolar. Isto é, todas as crianças em Portugal que têm pelo menos 1 ano de educação pré-escolar aumentam muito a probabilidade de serem bons alunos. Isto significa que a maior parte das crianças de bolsas, por exemplo, de pobreza, que nunca vão ao pré-escolar, a probabilidade de serem bons alunos no futuro é muito baixa. E o que muitos países fizeram foi fazer com que a escolaridade obrigatória começasse antes. O caso da Grécia, por exemplo. Mas o caso, por exemplo, do Reino Unido, em que eles começam logo aos 4 anos, e isto é algo estudado e está dentro desta estratégia, mas volto a dizer, a médio, longo prazo. Obviamente que isto implica muito recursos, e é muito caro, e por isso tem que ser estudado. Agora, tem havido também um enorme esforço para a generalização do pré-escolar. Aqui no nosso território praticamente não temos questões, mas nas zonas periurbanas de Lisboa e do Porto existe alguma dificuldade em encontrar vagas para todos, principalmente aos 3 anos. Isto é, a partir dos 4 anos já há facilidade em encontrar escola, tanto no privado, no público, como no setor social e solidário. Mas nós tivemos a oportunidade de abrir 12.500 vagas nestes anos. Esses 12.500 vagas é um enorme esforço. Mas, se bem se recordam, quando eu entrei no Ministério da Educação, havia um assistente operacional por cada 40 crianças. No fundo, havia um assistente operacional por cada 2 salas do pré-escolar. E nós mudamos esse paradigma. Neste momento, existe por cada sala do pré-escolar, isto é, por cada educadora, temos um assistente operacional, aumentando muito aquilo que é a qualidade. E, por outro lado, desenvolvemos as orientações curriculares da educação pré-escolar. Basicamente, nós sabemos que a educação pré-escolar não é só um local onde as crianças estão, e desculpem aqui o coloquialismo, armazenadas com alguém que tome conta delas. Muito pelo contrário. A educação pré-escolar é de uma riqueza pedagógica, didática, e por isso tão importante ter lançado essas orientações curriculares da educação pré-escolar, onde podemos dar formação aos educadores e às educadoras, não só do público, mas também do setor social e solidário, sempre que se pretendeu. E a outra pergunta que me colocava era relativamente ao abandono escolar e os níveis que temos de escolarização. Sobretudo no secundário. Nós nunca nos podemos esquecer de onde vimos. Nós, em 74, tínhamos entre 25% e 30% da nossa população que era analfabeta. Nós, nos censos de 2011, ainda tínhamos 5% da população portuguesa que não sabia ler nem escrever.
e que não se sabia marcar um número de telefone. 5% são 500 mil portugueses. Obviamente, quando falamos da literacia básica, falamos também daquilo que é o ensino secundário. Sabemos bem que na década passada houve uma iniciativa, já há 2 décadas, foram as novas oportunidades, que vieram dar a oportunidade a muita gente para verdadeiramente se poder escolarizar na idade adulta. Durante os tempos da Troika, entre 2011 e 2015, diabolizou-se e demonizou-se as novas oportunidades, demonizou-se muitas das pessoas que estudaram e se qualificaram nas novas oportunidades e desmantelou-se todo o sistema, tendo e sendo qualificadas na idade adulta um número muito baixo de pessoas. Nós tivemos a oportunidade, a partir de 2016, de lançar os Centros Qualifica. Existem alguns nesta região, muitos relacionados com empresas, outros relacionados com escolas profissionais e outras também nos municípios. E este conjunto de 330 Centros Qualifica tem qualificado mais de 300 mil pessoas, ou por validação de competências, ou por cursos GEFA, ou por outras iniciativas, e temos permitido a muita gente conseguir o ensino secundário, porque sabemos só, com o enorme esforço que estamos a fazer na diminuição do abandono escolar, naquilo que convencionamos ser o tempo da escolaridade obrigatória, não chega. Mas depois, todo este outro trabalho, quando nós, em 2002, pensemos entre todos, tínhamos um abandono escolar de 45%, significava que nós não tínhamos, ou melhor, tínhamos metade das pessoas em idade escolar a chegarem ao fim do ensino secundário e a terem um ensino secundário. Agora temos 5,2. Este foi um enorme esforço. E um esforço conseguido, acima de tudo, pela escola pública. E isto também demonstra que a escola pública agora é para mais. Porque, ao contrário do que fazia no passado, que era muitas vezes martelar os números, dizia a todos aqueles que não tinham um determinado standard, vocês não são daqui, agora aceita toda a gente. E todos fazemos parte da escola e mais gente tem que chegar ao final do ensino secundário. E nós agora temos níveis de conclusão do ensino secundário muito significativos e muito comparáveis, ou melhor até, do que o resto da Europa. Mas demora tempo. A tendência é aproximar-nos da média europeia. A tendência tem sido, nós temos feito a melhor aproximação da média europeia nestes níveis e temos ultrapassado a Europa naquilo que são os tempos de agora. Agora, o legado de trás, o legado da minha geração, o legado da geração dos meus pais, esse é que vai demorar muito tempo, de certa forma, a não ser percepcionado na estatística. Mas isso só pode ser conseguido se nós também ajudarmos a qualificar a população adulta. Sr. Ministro, disse há pouco que muitos dos seus colegas têm governado em tempo de pandemia. O Sr. Ministro vem de um tempo sem pandemia, agora com pandemia. Que desafios é que esta pandemia acaba por trazer à educação e também ao desporto do nosso país? Bom, tem sido múltiplos. Tem sido para toda a gente. Os portugueses têm demonstrado uma enorme inteireza na forma como têm reagido a esta pandemia. Todos temos passado dificuldades na nossa vida pessoal, na nossa vida de trabalho, mas as implicações económicas, sociais, societais, são visíveis aos olhos de todos. Felizmente temos encontrado um caminho. Temos encontrado o caminho de, obviamente, com toda a dialética partidária que existe, com toda a discussão e liberdade nos órgãos de comunicação social, de discordar sobre um conjunto de opções, mas o certo é que encontramos um caminho comum. E o caminho foi lutar contra esta doença, acima de tudo, utilizando todos os meios que tínhamos. E sabendo que, em determinado momento, todos podemos discordar daquilo que acaba por ser as deliberações tomadas. Mas sabemos que temos uma crise pandémica e a melhor forma de lutar contra a crise pandémica é, acima de tudo, com a vacinação. E nisso temos sido exemplares como país. Mas sabemos que isso não é suficiente, porque sabemos que, economicamente, e imagino que as empresas e os donos das empresas que me estão a ouvir tenham sentido isso, pessoalmente, todos aqueles que têm pequenos negócios, aqueles que têm grandes indústrias, aqueles que têm que fazer mover o país, sabem que estes não foram e continuam a não ser tempos fáceis. E em termos sociais sabemos o que isto tem implicado, em termos de saúde, mas também em termos de educação. E para isso foi importante, de forma muito clara, podermos trabalhar, ouvir o mundo da educação com uma enorme auscultação e depois desenhar, trabalhar e pôr em prática pelas escolas um conjunto de medidas. E para isso pudemos, já no ano anterior, ter um conjunto de medidas, mas tivemos também a possibilidade este ano de ter um plano de recuperação das aprendizagens, a que chamamos Escola 21-23+, no valor de 900 milhões de euros, que veio trazer novos recursos,
novos meios e novas possibilidades às escolas para elas se organizarem e para poderem combater aquilo que foram todos os problemas que eventualmente a pandemia podia trazer. E nesse sentido podemos pôr mais 3.500 professores nas escolas, alocados especificamente para trabalhar esta questão, mais assistentes operacionais, mais auxiliares nas escolas, mas de forma importante pôr um conjunto muito significativo, mais de 1.000 técnicos especializados, psicólogos, assistentes sociais, mediadores, todos aqueles que, através do programa, ainda hoje estive numa escola em Coimbra, que mostravam todo o trabalho do assistente social e do terapeuta da fala, que está a trabalhar especificamente com grupos num programa que chamamos Programa de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário. E as escolas têm cerca de 50 medidas que custam aos portugueses muito dinheiro, mas que possibilitam às escolas construírem o seu portfólio de medidas para poder combater esta pandemia. E isto é algo que nós temos consciência, é um caminho longo, porque sabemos bem que quando andamos, tropeçamos e caímos, isso acontece num tempo muito curto, para nos levantarmos e muitas vezes para nos compormos dessas mazelas e dessas sequelas, às vezes leva muito tempo. Mas felizmente temos tido nas escolas excelentes profissionais, as direções das nossas escolas têm sido os grandes faróis também do trabalho que se tem feito, mas os profissionais da educação, os professores, os educadores, os técnicos especializados, os assistentes operacionais, técnicos, em articulação com o trabalho fantástico das autarquias, de proximidade, e por isso também uma das outras medidas de bandeira que tivemos, que foi o processo de descentralização em curso, em que muitas das competências passaram para os municípios. Aqui o município de Viana, onde estamos, é exemplar, e onde eu sei que em determinado momento havia muita hesitação por parte dos diretores, dos corpos docentes e não docentes, dessa descentralização de competências, e onde eu tenho tido a oportunidade de encontrar os diretores e professores dizer-me, afinal, o processo de descentralização não tinha tantos fantasmas, nem tantos demónios como eu pensava, e as coisas estão a correr verdadeiramente bem pelo empenho de quem está muito mais próximo das populações. Isso aconteceu, por exemplo, nestas 32 milhões de obras que fizemos, que foi feita em parceria com os municípios. Eu não tenho nenhuma dúvida que quem está e quem é o poder local mais próximo dos cidadãos e dos altominhotos tem uma capacidade de resposta, pelo menos mais imediata, e é preciso ter a humildade também de dizer isso. Sr. Ministro, como é que o Governo está a fazer de tudo, já sabemos, para tentar travar esta pandemia, para pelo menos minimizar os estragos que possa vir a trazer, mas como é que o Ministro da Educação, com a tutela do Desporto, consegue explicar à população que fecha as escolas durante um longo período de tempo e permite que um estádio consiga meter lá 40 ou 50 mil pessoas? Bom, relativamente a isso, é muito claro. Não sou eu que faço as regras, quem faz as regras são as nossas autoridades de saúde, e é preciso dizer, nós quando tivemos as escolas fechadas, tivemos também os estádios fechados. Agora, neste momento, nós não fechamos as escolas. Nós o que fizemos, neste momento em concreto, foi permutar os 5 dias que tínhamos de aulas desta semana por dias nas férias da Páscoa e nas férias do Carnaval. Isso foi muito claro e foi muito bem recebido pelas comunidades educativas e pelas famílias. Relativamente ao que temos, sabíamos também que neste momento em concreto tivemos as festas, tanto o Natal e a passagem de ano, e tínhamos um grupo da nossa população muito mais vulnerável pela falta de vacinação, que eram as nossas crianças. Felizmente, pudemos iniciar a vacinação e foi um sucesso. Primeiro, eu queria agradecer aqui a quem se vacinou da forma que se vacinou. Os nossos trabalhadores das escolas, os nossos docentes, os nossos não docentes, conseguiram ter um número absolutamente invejável. Nós tivemos 99% dos nossos docentes e não docentes a serem vacinados na primeira fase, com uma resposta muito significativa. Os nossos jovens, entre os 12 e os 17 anos, foram comparativamente ao nosso entorno na Europa também muito responsivos. Vacinaram-se, e isso permitiu-nos baixar muito significativamente o número de positivos quando comparamos o primeiro período de 2021 com o primeiro período de 2020. Agora, é preciso dizer algo. Relativamente ao desporto, o que temos neste momento é que, por exemplo, para acontecer um espetáculo desportivo, nós temos necessariamente, primeiro é ao ar livre com tudo o que isso implica. Depois implica a utilização de máscara. E depois, por outro lado, as autoridades de saúde disseram que ninguém vai a um estádio de futebol, pelo menos neste tempo, sem estar testado. O que permitiu também que aumentássemos massivamente o teste. Agora, nós sabemos bem que o desporto também sofreu muito
neste período. Não só o desporto profissional, mas acima de tudo o desporto de formação. E por isso é que nós podemos implementar numa iniciativa chamada Reativar Desporto, de ajuda às federações desportivas, de ajuda aos clubes de base local, um pacote de 65 milhões de euros que permitiu, por um lado, dar ajudas a fundo perdido aos clubes de base local, por outro lado, dar crédito com condições especiais às federações desportivas que depois poderiam ser compensadas pelo contrato de programa que tem, e por outro lado podemos, este ano de 2021, este ano que passou, multiplicar por 2 os valores do PRID, do Programa de Requalificação de Infraestruturas Desportivas, que sei que conhecem. Nós aqui tivemos agora o Deo Cristo, o Barroselas, já tivemos perto daqui o Ancorense, tivemos o Cerveira, o Melgacense, o Courense, tivemos um conjunto de clubes, o Juvalença, a usufruírem de um programa que já injetou só aqui no distrito 2 milhões de euros para a requalificação de infraestruturas desportivas, e foi uma iniciativa minha que começou em 2017, e nós podemos multiplicar por 2. Por outro lado, também o Programa Nacional de Promoção do Desporto para Todos. No fundo, injetamos recursos para poder valorizar os clubes de base local, que são muito importantes, e reativar o desporto. E depois, relativamente ao desporto, é verdade que neste momento temos o desporto a funcionar em pleno, mas não nos podemos esquecer que o desporto sofreu muito durante muito tempo, e não podemos neste momento estar a fazer quase uma estratégia de Kramer contra Kramer, este setor contra aquele setor. Os peritos, e principalmente através daquilo que tem sido a articulação via Infarmed, das reuniões do Infarmed, têm-nos dito claramente aquilo que podemos abrir e aquilo que não devemos abrir, e depois têm sido tomadas um conjunto de soluções. Agora, vocês todos se recordarão como em todos os momentos desta pandemia eu lutei abnegadamente para a abertura das escolas e disse que as escolas deveriam ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir, e foi isso que aconteceu durante a pandemia. Neste momento em concreto, volto a dizer, nós não fechamos escolas. Nós permutamos estes dias por dias mais à frente e no fundo não estamos a dizer que estes dias não vão existir. Basicamente o que nós não quisemos foi que não houvesse estas 2 semanas de contenção que se tem provado que têm sido eficazes e que são importantes, por muito que tenhamos este aumento, mas que sabemos que é derivado do facto de termos uma nova variante, Omicron, que tudo indica, e os peritos têm-no dito, tem menor severidade, felizmente, tem maior transmissibilidade, e isso tem consequências nos números que felizmente não se tem traduzido em internamentos e internamentos em UCI. Sr. Ministro, vamos para o final desta nossa entrevista. No final deste mês vamos ter eleições legislativas antecipadas. 2 questões sobre isto. Primeiro, quais são as expectativas para este ato eleitoral? Em segundo lugar, quais são os seus anseios para o futuro? Vai voltar à ciência? Está disponível para voltar a ser ministro num próximo governo? O que é que pensa sobre este assunto do ato eleitoral que vamos ter no final do mês? Bom, antes de mais dizer que para mim foi uma honra que em 2019 os altominhotos tivessem confiado no Partido Socialista e tivessem dado uma vitória neste território que não é tradicionalmente um território onde o Partido Socialista tem grandes vitórias. Em 2019, ao contrário do que aconteceu em 2015, conseguimos 3 deputados e conseguimos o maior número de votos. E isso foi uma aposta inequívoca e um voto de confiança muito importante dos altominhotos. Acredito na lista que tínhamos, obviamente quem se apresentava como líder e secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, continua a demonstrar toda a sua qualidade, toda a sua inteireza, toda a sua capacidade de liderança. E não é só Portugal que admira a capacidade de liderança de António Costa, a Europa e o resto do mundo tem-se habituado a admirar António Costa, mas acredito também que tem sido um voto de confiança naquilo que tem sido o meu trabalho. E agora apresento-me com a mesma humildade e com o mesmo amor a esta terra. É a 3ª vez que sou cabeça de lista. Eu tinha e tenho uma carreira na ciência. Obviamente que em tudo o que faço continuo a ter a bata do laboratório agarrada ao meu corpo, porque muito do que aprendi na vida está relacionado com a ciência, com as mais-valias que a ciência e a educação que eu felizmente tive, que a escola pública me deu e a minha experiência internacional me deu, mas é muito importante ter a consciência de que o que eu aprendi durante estes 6 anos foi muito importante para mim, e este meu compromisso com o país, mas acima de tudo com
este nosso Alto Minho foi importante para mim, necessariamente, mas eu acredito também para cada um dos 10 concelhos deste nosso distrito. E isto é algo que eu noto todos os dias. Quando vou à praia aqui nesta orla costeira, quando visito cada um dos concelhos, como ministro, ou então nos fins de semana em ócio e lazer, quando tenho a felicidade de trazer amigos estrangeiros a Portugal e trazê-los ao meu Alto Minho, ou amigos de Lisboa e do Porto a passar e a conhecer a nossa gastronomia, os nossos costumes. Mas há algo também muito impressionante, por muito fantástica que seja a nossa comida, por muito maravilhosa que sejam as nossas paisagens, quando vamos às terras do Neiva, quando conhecemos o Lima, quando vemos o Vês, quando conhecemos o Rio Âncora e as suas cascatas, quando vamos ao Minho, quando vou às terras de Coura e do Rio Coura, quando vou ao Rio de Mouro, as pessoas ficam muito impressionadas com a beleza destas paisagens, com a nossa comida, com as nossas tradições. Mas não há ninguém que no dia seguinte me diga, mas anos depois me continua a dizer que o mais impressionante são as pessoas daqui, a simplicidade, a humildade, mas acima de tudo a forma genuína como recebem, sem nenhum tipo de segundas intenções, só com a genuína vontade de receber bem e de mostrar que aqui toda a gente se pode sentir também do Alto Minho. Muito bem, agradecemos de facto uma vez mais, de uma forma calorosa, a presença do Ministro da Educação, que tutela também a área do desporto, Tiago Brandão Rodrigues. Muito obrigado pela disponibilidade. Sabemos que não é fácil um Ministro... Eu agradeço. E não só o desporto, também a juventude. E temos trabalhado muito com as associações juvenis e podemos fazer aqui algo. Muitas vezes as pessoas no seu dia-a-dia não se apercebem das coisas grandes que acontecem em Viana do Castelo. E este ano podemos lançar aqui em Viana o Erasmus para os próximos 7 anos. O lançamento europeu aconteceu em Viana, no Centro Cultural, e também do Corpo Europeu de Solidariedade. Isso aconteceu porque juntaram-se duas coisas. A presidência portuguesa, o ministro que tutela a juventude e a educação é daqui e quis trazer para a sua terra. E tivemos aqui os ministros da Europa todos, da juventude e do desporto, o vice-presidente da União Europeia e o Erasmus, que mais do que qualquer tratado financeiro europeu tem sido o que tem feito a coesão da Europa, foi celebrado aqui em Viana e a partir daqui foi lançado para os próximos 7 anos para pensarmos numa Europa unida e aí, também mais do que nunca, Viana e o Alto Minho foram o centro da Europa aí realisticamente, o que me orgulha muito. Muito bem, muito obrigado. Tiago Brandão Rodrigues, o Ministro da Educação, que tutela as áreas do desporto e da juventude, foi nosso convidado. A Rádio GC e a Rádio Alto Minho, com certeza que se irão juntar mais vezes para este tipo de entrevistas. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.